atendê-la. Abre os nossos corações, Senhor. Fale conosco, nos mude, nos transforme para a glória do teu bendito nome, Senhor. Precisamos de ti. Venha a nós através da tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Usa o teu filho no nome de Jesus, Pai, como tu sempre tem usado. É o que nós te pedimos, ó Pai, que seja assim. Amém. E graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Tome assento. Vamos fazer a leitura, então, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, os versículos de número 1 ao versículo de número 16. Atos, capítulo 20, versículos de número 1 até o versículo de número 16. Achei interessante que eu causei surpresa em alguns irmãos por estar de gravata. Olha, no Botânico tem gente que prega aqui de clerical, gravata vai assustar. Atos capítulo 20, versículo de número 1 em diante. E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como que tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater, talvez na sua tradução diga Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos por 1 semana, por 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegamos dali, chegando no dia seguinte de fronte a Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Amém. Meus irmãos, dando então continuidade à exposição do que se sucede aqui no livro dos Atos, na sequência, é interessante a forma como o John Stott, que é o nosso livro referência, ele vai introdutoriamente a esse capítulo. Essa é uma sessão que inicia agora no capítulo 20, vai até o capítulo de número 21. E é interessante que John Stott ele vai fazer uma observação a respeito desta sessão. Ele vai traçar um paralelo entre a jornada e a postura que Paulo assume
e o seu mestre, Jesus de Nazaré. Ele vai dizer o seguinte, que deve-se notar, deve-se perceber, não se pode tratar esta sessão e ignorar que a semelhança, assim como Jesus, Paulo viajou para Jerusalém com um grupo de discípulos. Assim como Jesus, ele, Paulo, sofreu oposição de judeus hostis que conspiraram contra a sua vida. Assim como Jesus, ele fez ou recebe 3 profecias sucessivas para a sua paixão, para o seu sofrimento, incluindo a sua entrega aos gentios. Assim como Jesus, diz Stott, ele, Paulo, declarou a sua disposição de entregar a vida pela causa. Assim como Jesus, ele, Paulo, estava determinado a completar o seu ministério sem se desviar dele. E conclui John Stott dizendo, assim como Jesus, Paulo expressou a sua entrega à vontade de Deus, capítulo de número 21, versículo 14, que ainda vai ser tratado mais adiante. Mesmo que nós não possamos insistir em alguns destes detalhes, Lucas tinha em mente, certamente, dar o testemunho de um discípulo de Jesus que estava seguindo os passos do seu mestre. Isso aqui é lindo, esse destaque que o John Stott vai fazer acerca desta sessão e da vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, versículo de número 1, que nós lemos aqui essa noite, diz que depois que cessou o alvoroço tratado pelo Gabriel na semana passada, em razão daquela situação levantada por Demétrio, não é? Ele pega o sindicato dos artesãos de Éfeso e propõe toda aquela situação que o Gabriel, de forma belíssima, não é? Fez a exposição aqui na semana passada. É interessante a forma como Deus age. Deus levanta um magistrado, traz paz à situação, traz calma àquela situação. E o texto, no versículo de número 1, diz que cessado aquele alvoroço, Paulo chamou os discípulos até si, abraçando-os. Meus irmãos, essa forma como o Lucas registra essa postura que Paulo adota, nos parece que num primeiro momento Paulo entende que a sua figura ela acaba tomando uma certa proporção demasiada em relação a todo aquele acontecimento, e Paulo então ele decide ficar um tanto quanto recluso. Ele decide ofuscar, não se ofuscar, mas entendendo que a sua imagem, a sua pessoa, ela acaba virando motivo de controvérsia a partir de tudo aquilo que aconteceu. Paulo então ele assume uma postura e fica mais reservado diante dos fatos. É interessante que o texto diz que Paulo manda chamar os discípulos até onde ele estava. Parece que dando assim não uma ideia de que ele estivesse escondido, mas recluso, né? Reservado. E nesse momento, conversando com os discípulos, líderes das igrejas, pastores, é muito provável que o teor desse discurso, o teor dessa conversa, o teor desse momento com os discípulos é muito semelhante àquilo que nós vamos ver agora na semana que vem. Não é uma mensagem pastoral, uma mensagem de aconselhamento, uma exortação aos líderes das igrejas para que na condução do trabalho, especialmente na cidade de Éfeso, que é um lugar onde Paulo passou 3 anos trabalhando ali, com todas as dificuldades, foi um trabalho profundamente exitoso, com todas as tribulações, com todos os desafios que ali se apresentaram. Paulo então, depois desse diálogo com os discípulos na Macedônia, ele decide ir com os discípulos em Éfeso, ele decide ir para a Macedônia. O versículo de número 2 diz: e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. É interessante, meus irmãos, nós estamos aqui concluindo a 3ª viagem missionária de Paulo, e essa é uma prática do apóstolo Paulo. Ele não apenas pregou o evangelho e fundou igrejas, ele tinha a preocupação de retornar a esses lugares, de confirmar a fé dessas pessoas, de fato verificar a consciência com que aquelas igrejas estavam se conduzindo, se portando, levando adiante a fé em Jesus Cristo. E Paulo, ele então nessa 3ª viagem missionária vai fazer esse momento de confirmação das igrejas plantadas. É bem verdade, meus irmãos, que nesses 2 versículos aqui, Lucas ele é extremamente sucinto.
extremamente resumido. É lendo as epístolas de Paulo que nós vamos entender melhor o que acontece nesse entremeio dos versículos de número 1 e 2. Por exemplo, Paulo sai de Éfeso e vai para Macedônia e Grécia. Dos comentários feitos por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, como por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e os versículos de número 13 a 14, Paulo, ele vai relatar que, diz Paulo, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me dele, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O capítulo de número 9 da mesma carta, e o versículo de número 4, que é exatamente esse contexto, Paulo vai dizer: a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharemos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Concluímos que ele, Paulo, escreveu da Macedônia durante essa parte da terceira viagem. A segunda carta aos Coríntios mostra como Paulo tinha sofrido na Ásia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, os versículos de número 8 a 9, Paulo vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Os capítulos de número 7, os versículos de número 5 a 8, Paulo vai narrar a profunda angústia que ele vive nesse momento de deslocamento. Por quê? Porque ele está vivendo esse momento crítico na relação com a igreja que está na cidade de Corinto, uma igreja que é plantada por Paulo e é profundamente confrontada por ele. Paulo trata na igreja de Corinto, e o Jardim Botânico estudou essa carta aqui inteira, a primeira carta aos Coríntios, trata problemas sérios de ordem moral, de ordem doutrinária, de ordem litúrgica. Tal é a relação que se estabelece nesse momento, da relação de Paulo com a igreja de Corinto, que ele vai citar uma visita dolorosa à igreja de Corinto. É uma das expressões que Paulo usa em relação a esse momento que ele vive com essa igreja. Observe que a preocupação de Paulo em relação ao retorno da situação da igreja é tão grande, a angústia que ele sente em saber qual é o estado dessa igreja, como é que esses irmãos estão, como é que essa comunidade cristã está reagindo diante de tudo aquilo que eles viveram, diante de todos os ensinamentos que receberam, diante de todas as exortações, diante de todas as correções, que Paulo vai dizer aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, os versículos de número 5 a 8, diz Paulo: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me alegrei, porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Essa é a situação e o contexto desses dois versículos que nós lemos hoje à noite aqui. Paulo permanece na Grécia por 3 meses, provavelmente na cidade de Corinto, depois do retorno dado por Tito. E nesse momento da sua jornada, esse trimestre, meus irmãos, eu ouso dizer que é um dos trimestres mais produtivos para a história do cristianismo, porque é exatamente nesse período
de 3 meses em que Paulo está na Grécia, em Corinto, provavelmente, que ele vai então escrever o seu compêndio teológico, não é? A carta aos Romanos. É exatamente nesse momento em que a carta aos Romanos começa a ser produzida. Não é? O trimestre mais produtivo para a história do cristianismo, não é? O que seria da fé cristã, né? Se Deus não inspirasse Paulo a escrever os 16 capítulos da carta aos Romanos. É exatamente nesse momento. E isso aqui, meus irmãos, abrindo um parênteses, é extremamente desafiador, porque nós vivemos um binômio hoje em que as pessoas que produzem muito do ponto de vista intelectual parece que são extremamente deficitárias do ponto de vista prático, e as pessoas que são profundamente produtivas do ponto de vista prático às vezes parece que são um tanto quanto deficitárias do ponto de vista intelectual, de planejamento, não é? E Paulo, e a graça de Deus em Paulo, nos desafia exatamente a isso. Paulo é um homem profundamente produtivo do ponto de vista prático. Ele é um plantador de igrejas, ele é um pregador do evangelho, ele é um anunciador das boas novas. E, paralelo a isso, ele não é apenas uma máquina de pregação do evangelho. Ele também é um homem que produz reflexões profundas. É um homem que para refletir a respeito da fé, para dar respostas a respeito da fé, de forma extremamente profunda, extremamente elaborada, extremamente demonstra que há um tempo gasto em raciocínio, em análise, em pesquisa, e isso é extremamente desafiador para qualquer um de nós. Meus irmãos, é uma das demonstrações da graça de Deus na vida desse apóstolo de Jesus de Nazaré, o apóstolo Paulo. Meus irmãos, olhem o que diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 15, exatamente vivendo esse contexto que nós estamos abordando aqui. Romanos capítulo 15, os versículos de número 30 e 31. Na verdade, o versículo de número 23 em diante, ele vai narrando esse momento, né? Versículo de número 23, ele diz: mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, nesta região, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Fizeram uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto de lá, passamos por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Versículo de número 3 do capítulo 20 diz: e passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, ele soube de provavelmente uma articulação que estava sendo feita para que Paulo então fosse pego por estes rivais judeus. Diga-se de passagem, a figura de Paulo não era uma figura tão bem vista em razão de tudo aquilo que ele esposava do evangelho diante da fé judaica. A exposição de Paulo no entendimento dos judeus era extremamente desrespeitosa à fé judaica, uma vez que ele apresentava e dizia, e declarava, e defendia, e propagava
que os símbolos e as cerimônias judaicas nada mais eram do que setas que apontavam para uma realidade muito maior que teve a sua concreção, teve o seu cumprimento definitivo em Jesus de Nazaré. De maneira que ele reduz tudo aquilo que era, de alguma maneira, hiperdimensionado, hipervalorizado pelos judeus, dos seus ritos, das suas cerimônias, da sua tradição e da sua história. Ele reduzia tudo aquilo apenas a um cerimonial que apontava para Cristo. E os judeus, e um grupo de judeus, sentia-se profundamente ofendido, entendiam que Paulo era um inimigo da fé judaica. De maneira que eles estavam esperando, em razão desse período festivo, os pães asmos, a Páscoa, Pentecostes, e há uma mobilização dos judeus para irem a Jerusalém. Paulo sabe que há uma conspiração de que alguns, nesse momento da viagem, possivelmente estariam preparados para então pegar Paulo, matá-lo e possivelmente jogá-lo ao mar. Paulo entende, versículo de número 3, que deve voltar para a Síria pelo caminho da Macedônia. Não é interessante isso. O mesmo homem que não tem a vida por preciosa agora entende que não deve se jogar a esse suicídio. Interessante isso, não é? É o homem que dá a declaração. Quando a igreja chora, o abraça dizendo: não vá, vão te matar em Roma. Ele diz: não tenho a minha vida por preciosa. Agora, nesse momento, ele entende que não é o momento e não é a hora. Abrindo apenas um parênteses aqui, meus irmãos, talvez porque com isso nós precisamos aprender que nenhum de nós aqui de fato deve ter a vida por preciosa. Nenhum de nós, diante da pregação do Evangelho, deve se poupar quando não houver outra alternativa. Em havendo, meus irmãos, que o caminho da polêmica não seja a nossa via condutora. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo, quando entende que ele é um sujeito polêmico, que ele, enquanto Paulo, acaba assumindo uma proporção maior do que a mensagem, ele se retira, ele se oculta, porque ele entende que a mensagem do Evangelho é maior do que ele, do que qualquer outro homem. Olha que coisa fantástica isso, não é? Num período onde as vaidades predominam, não é? Num período onde o ego humano parece que está em evidência e o mundo virtual, ele parece que alavancou isso em todos nós. É interessante que o Espírito de Deus essa noite nos desafia a isso, nos faça entender que nós não podemos ser maior do que a mensagem. Paulo, o apóstolo dos gentios, entende que quando ele se torna, de alguma maneira, em razão da circunstância, maior do que a mensagem, ele desaparece do cenário. Porque a mensagem é a mensagem de Deus, e o Evangelho continuará cumprindo o seu propósito, porque é Deus quem conduz isso. Isso é fabuloso, isso é fantástico. Versículo de número 4, a comitiva de Paulo diz: e acompanhou até a Ásia Sópater, ou, dependendo da sua tradução, se ela é atualizada, o termo aí é Sópatro. Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Secundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. É interessante, meus irmãos, que essa aqui é uma comitiva como que de representantes das igrejas gentílicas. E é interessante o que o Stott vai ressaltar a respeito disso. É como se houvessem delegados das igrejas gentílicas, porque está sendo levantada uma oferta para os irmãos pobres de Jerusalém. É uma manifestação de carinho da igreja gentílica pela igreja mãe que está em Jerusalém. É uma manifestação de cuidado dos gentios para com os irmãos judeus. E essa aqui é uma manifestação maravilhosa da catolicidade, da universalidade da Igreja de Cristo, de maneira que nos ensina que a igreja não está confinada a nenhum gueto racial, social, econômico. A igreja é católica, é universal. A igreja não tem fronteira ética, não tem fronteira racial, não tem fronteira econômica. Não existe nenhuma espécie de barreira que impeça o alastramento, o espraiamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aonde ela chega, faz dos mais diversos
um. Essa é uma das maravilhas da graça de Deus e do sangue do Cordeiro de Deus, que pega os diversos e os faz, por sua redenção e por sua graça, por seu amor infinito, nos faz um, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sempre gosto de ressaltar a ideia que existe por detrás do termo irmão. Quando nós nos chamamos o irmão Leon, o irmão Max, eu acho que esse é um dos termos mais honrosos que as relações cristãs podem estabelecer. O termo irmão, do grego adelphos, significa igual. É quando eu estou dizendo que pelo sangue do Cordeiro, pela obra da cruz, pela obra do Espírito Santo na vida do meu irmão, independente de sua origem, de sua caminhada, de sua história, ele é feito um igual comigo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Paulo, então, com essa comitiva, faz essa manifestação linda do amor da igreja gentílica pela igreja mãe de Jerusalém. Existem três coisas que o John Stott vai ressaltar em relação a esse grupo seleto de obreiros que acompanham o apóstolo Paulo. Primeiro, está relacionado ao crescimento, à união e até mesmo, poderíamos dizer, a universalidade da igreja. Os líderes cristãos do interior e do litoral da Ásia Menor, de ambos os lados do Mar Egeu, do norte e do sul da Grécia, sabem que eles pertencem à mesma igreja e, portanto, trabalham juntos na mesma causa. Segundo, John Stott vai dizer, eles testemunharam a fecundidade das expedições missionárias de Paulo, pois Derbe e Listra foram evangelizadas durante a primeira das viagens de Paulo, Bereia e Tessalônica durante a segunda viagem, e Éfeso durante a terceira viagem missionária. Todos os 9 homens que acompanham Paulo, sem dúvida nenhuma, devem ter sido fruto das missões que ele desempenhou em cada uma das cidades por onde passou. Mas eles se tornaram agentes da missão e não apenas receptores da graça divulgada a eles. Eles recebem a graça do Evangelho e automaticamente se tornam engajados. Eles acabam sendo agentes, participantes dessa missão. De sorte, meus irmãos, que nós não podemos aceitar a consciência de que nós somos consumidores de Deus, que nós viemos ao culto para consumir Deus. Nós estamos na igreja para vir receber algo de Deus e depois viver a nossa vida. Não, como igreja nós somos conclamados pela pregação do Evangelho, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, mas somos chamados para sermos abençoados por Deus, e à medida que a bênção de Deus nos alcança, nós somos também convidados por Deus a nos envolvermos com a missão, Nós não podemos aceitar a ideia definitivamente de que os pastores pregam por mim, os evangelistas evangelizam por mim, os intercessores oram por mim. Não, nós como igreja, todos somos chamados por Deus a nos envolvermos com a missão e com a obra da evangelização. E em terceiro lugar, John Stott, ele vai destacar o seguinte: eles deram evidências da preocupação missionária das jovens comunidades cristãs, das recentes igrejas plantadas por Paulo, que abriram mão de alguns dos seus melhores líderes locais, para que eles exercessem um ministério e testemunho mais amplo da igreja de Cristo. Aleluia. Isso aqui é lindo, meus irmãos, porque essas igrejas e essas comunidades locais que veem no seu seio, na sua vivência, dons de Deus se destacarem no meio da comunidade, quando esses homens apresentam maturidade, capacidade ministerial, as igrejas não os prendem. As igrejas não dizem, não, agora Trófimo está maduro, vai ficar conosco, vai nos pastorear, e ninguém vai mexer com o Trófimo aqui, deixa ele aqui, não é? Cresceu aqui, se converteu no nosso meio, não é? O dom de Deus foi amadurecido na vida dele, agora ele fica aqui. De maneira nenhuma. As igrejas entendem que, uma vez que eles apresentaram maturidade, capacidade para exercer algo maior para o reino de Deus, com alegria, essas comunidades louvam a Deus, bendizem o nome de Deus, celebram a Deus e entregam como uma oferta esses obreiros por uma missão mais ampla. Isso é ser igreja, conforme o Novo Testamento, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. Não há possessividade nem do obreiro para com a igreja e nem da igreja para com o seu obreiro. Aleluia. As igrejas olham para os dons ministeriais que nascem no meio dela,
Vêm esses homens que são amadurecidos pelo Espírito Santo e demonstram capacidade espiritual para exercer algo mais amplo e os entregam a missão com alegria, louvando e celebrando ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, graças a Deus pelo por teu isso. nome, Jesus. Versículo de número 7, meus irmãos. É um zoom que vai se abrir